Olá pessoal, tudo bem? Hoje, então, dando continuidade ao nosso estudo aí sobre os minerais, que vão estar entrando no nosso organismo, nós vamos estudar sobre o metabolismo do fosfato. Então, primeiro a gente precisa saber quem é o fosfato. O fosfato, ele vai ser uma junção complexada do oxigênio, que vai ser formado no nosso organismo após essa alimentação, tá, do elemento fósforo. Então, a gente vai ter ele abundantemente aí no nosso organismo, porém, a sua parte aí maior, 85%, da sua composição no nosso organismo vai estar presente nos ossos e o restante aí vai estar distribuído nesses tecidos mais moles do nosso organismo. A concentração, tá, em um adulto, ele vai variar aí de 2,5 a 4,5 miligramas por decilitro. Essa concentração de fosfato, ela vai ser 50% maior em bebês e 30% maior em crianças, tá? Por quê? Esse fosfato, vai estar ativamente nesse processo de crescimento. Nós vimos aí a aula passada sobre o cálcio, o magnésio, e o fosfato também, ele, os três juntos aí também. E o cálcio, tá? O magnésio e o fosfato, eles vão estar atuando aí fortemente nesse processo desse tecido ósseo. Então, ele vai ser maior, a sua concentração em crianças. Por quê? Porque estão em fase de crescimento. Então, quanto mais perto da vida adulta, menor essa quantidade. Então, essas crianças, vão crescer aí até 21 anos. Então, com o decorrer dos anos, essa quantidade vai diminuindo. Quanto mais perto aí, do nascimento, maior essa quantidade de fosfato no organismo. O fosfato, tá? Ele vai ser, como eu falei, a sua principal aí fonte, do nosso organismo. A gente não produz o fosfato, então a principal fonte aí vai ser a alimentação e a sua absorção também vai depender dos seus ligadores, principalmente aí o cálcio para essa absorção correta. Então a gente precisa, tá? Essa alimentação, cálcio e fósforo estão andando muito juntas. Para o fosfato ser absorvido, a gente vai precisar do cálcio também na dieta. Além de o outro fator, que é a vitamina D, que é um outro fator que vai estar aí auxiliando nessa absorção intestinal desse fosfato. De acordo com, a nossa alimentação, com algumas doenças que podem estar provocando, uma excreção maior desse fosfato. Então, dependendo do nosso organismo, do que a gente ingere, do que a gente excreta, a gente pode desenvolver dois fatores em relação ao fosfato, que é a hiperfosfatemia ou a hipofosfatemia, Aí o próprio nome já diz, hiper, elevado, hipo, reduzido. Então, no caso da hiperfosfatemia, a gente vai ter algumas causas que podem estar influenciando esse excesso de fosfato no nosso organismo. Geralmente, por uma falta de excreção correta. Então, geralmente, na maior parte dos casos de hiperfosfatemia, a gente vai ver indivíduos aí passando por algum problema renal que faz com que essa excreção de fosfato não seja eliminada. Então, a pessoa retém de novo, esse fosfato. Então, ela vai se alimentando, vai tendo absorção, porém, não tem essa excreção desse fosfato, na sua quantidade correta. Há uma diminuição, às vezes até há uma excreção, mas uma excreção bem diminuída. No caso de pacientes também com ceatocidose diabética, lesões por esmagamento, por rabdomiólise não traumática, infecções sistêmicas maciças, síndrome da lise tumoral. Então, são aí fatores que podem estar também influenciando nessa diminuição, dessa excreção do fosfato. Porém, quando esse fosfato não é eliminado da forma, correta ou em baixa quantidade, a gente vai ver então que esse paciente ele vai começar a apresentar alguns sinais e alguns sintomas. O excesso, de fosfato, de cálcio, de magnésio, eles podem fazer, além, dos sintomas, de se apresentarem, eles também podem estar causando o endurecimento desses tecidos moles,
né? Então a gente vê aí no caso aí dos músculos, né? Ele presente, ele pode estar tornando esse tecido duro. Então a gente vê, no caso do osso, o osso é um tecido duro, né? A presença de cálcio, de magnésio, de fosfato, é para isso, para esse tecido ali duro. Por isso que a quantidade nesses tecidos moles é menor, porque a gente não precisa desse material tão rígido, tão forte, né? Agora, quando há um excesso disso no nosso organismo, né? Ele não sai e a gente vai começar a ver isso, os nossos tecidos mais moles tendo ali um endurecimento, tá? Isso pode ficar invisível, né? Como algumas pelotas aí visíveis, né? Doloridas que o paciente pode estar passando aí pelo corpo. Outro fato ainda mais grave, né? É aí o cardíaco. Quando isso afeta aí o nosso coração, pode dar até parada cardíaca, né? O músculo do coração já não consegue bater, né, pela rigidez, e isso pode influenciar aí, né, até em um óbito. Então, os sintomas que a gente pode estar incluindo aí, que o paciente pode estar passando. A maioria dos sintomas, né, é assintomático, a pessoa ela não vai, né, ter algum sintoma recorrente, né, geralmente é assintomático, porém pode incluir aí a tetania, e se houver essa tetania, pode haver aí a hipocalcemia concomitante. No caso da hipofosfatemia, né, o caso de baixa quantidade de fosfato, a gente pode ver aí alguns casos, né, que pode estar incluindo, como no caso da alimentação, o paciente não está ingerindo a quantidade de fósforo, né, corretos, ou esse paciente não está tendo algum processo ali digestório que não está conseguindo ter a absorção desse fosfato. Outros fatores, né? Recuperação da ceatocidese diabética, alcoolismo agudo, queimaduras graves, administração de nutrição parental total. Então, no processo de realimentação em desnutrição prolongada, alcalose respiratória crônica grávida, a gente pode estar analisando. Quando isso resulta da quantidade, tá? Da diminuição dessa má absorção, né, intestinal, ela pode ser aí por um aumento dos níveis do hormônio paratireoide, outros distúrbios hormonais como síndrome de Cushing e hipotireoidismo, deficiência da vitamina D, distúrbios eletrólicos como hipomagnesemia, intoxicação por teofilina, administração prolongada de uso de diuréticos. Então, como eu disse, né, a gente pode ter aí, por consequência de algum trauma, né, ou por um processo de má absorção. A gente vai ver que esses pacientes com, né, uma hipofosfatemia crônica podem ser provenientes aí ou de uma desnutrição crônica que o paciente passou, né, ou um problema de má absorção, né, ou por uma ingestão prolongada aí de uso de alumínio, em especial em forma aí de antiácidos. Então, o paciente faz muito uso, pode estar aí dando um problema, né, crônico para o paciente. Os sinais e sintomas que o paciente pode estar enfrentando, né, também em geral é assintomático, o paciente não vai perceber, né, alguns sintomas, mas algumas coisas que podem acabar ocorrendo é anorexia, fraqueza muscular, osteomalácia, pode haver aí, né, problemas de distúrbios neuromusculares graves. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida sobre o processo, sobre como é que ocorre, né, esse metabolismo aí do fosfato no nosso organismo, deixa aqui nos comentários que eu posso estar esclarecendo para vocês qualquer dúvida que vocês possam ter ficado. Tenham um bom restante de aula e até breve.